Graças, graças. Todos felizes nesta noite? Umas irmãs assim, o guarda-roupa é vasculhado assim desses dias, né? Dão assim um grau, assim, uma geral, uma elegância máxima. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Eu quero falar sobre o caminho divino para a família. Quais as atitudes que todo casal precisa cultivar a fim de entrar nesse caminho divino para o casamento? Existe um caminho divino para o seu casamento. Existe um caminho divino para cada família. Quais as atitudes que precisamos ter para que possamos andar neste caminho divino? Diga comigo: eu pertenço à melhor família do universo. A de Deus. Amém. Essa é a melhor família do universo, a família de Cristo. Pertencemos à família de Cristo. Cada família representa aqui na terra a família de Cristo. Por isso, a nossa responsabilidade é imensa. O Senhor nos ajude a termos as atitudes que precisamos cultivar. Vamos orar um momentinho? Cada esposo segura na mão dela aí, para ela não correr. Senhor, nos toque. Senhor, nos renove. O Senhor nos encabece. O Senhor nos ajude. Que as nossas atitudes sejam aquelas atitudes que nos fazem andar no caminho divino que o Senhor já traçou para a nossa família. Rejeitamos todas as atitudes contrárias ao caminho divino da família. Queremos somente as atitudes celestiais, as atitudes bíblicas, no poder do nome e no poder do sangue de Cristo, para a tua glória. O Senhor seja glorificado em cada família. O Senhor seja glorificado na minha família. O Senhor seja glorificado na sua família, em todas as famílias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Dá-nos as ações corretas, Senhor, que gerarão as atitudes corretas. Em nome do Rei Jesus, para a glória de Jesus. E toda a igreja diz: amém, amém, amém. Salmos 25:9. Apenas esse versículo para a nossa meditação dessa noite. Diz assim: que o Senhor Deus conduz os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Vamos repetir essa escritura maravilhosa. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Amém. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos habilite com a sua graça a termos as atitudes maravilhosas que vão restaurar a nossa família, as atitudes certas que vão trazer ações corretas, em nome de Jesus. Ações corretas derivarão naturalmente de atitudes corretas, enquanto atitudes erradas não podem produzir ações corretas. Todas as atitudes erradas na nossa vida familiar sejam banidas, sejam extirpadas pelo poder do Senhor Jesus. Qual a primeira atitude? Eu quero citar 3 atitudes que são indispensáveis para todo casal que está trilhando nesse caminho divino da família. Quais são essas 3 atitudes? A primeira atitude para com o seu casamento é uma atitude, digam, de reverência e humildade. A segunda atitude é em relação a você mesmo. E a terceira atitude é uma atitude relacional. Seus relacionamentos, o seu relacionamento com a outra pessoa. Eu quero ser breve nessa nossa meditação. Amados irmãos,
essa atitude, ou a falta dessa atitude de reverência e humildade no caminho conjugal, tem sido a causa de tantas tragédias na vida conjugal. Reverência e humildade é indispensável, são virtudes indispensáveis para que cada casal aqui presente seja um sucesso e que possa sempre andar nesse caminho divino da família. Reverência e humildade sustenta o seu casamento. A ausência de reverência e a ausência de humildade estraga qualquer relacionamento. Pergunta: você está preparado para tratar o casamento com a reverência que ele exige? Segundo, enxerga-o como um ministério sagrado formado durante a eternidade no coração de Deus. O seu casamento é um ministério sagrado, você acredita nisso? E que precisa de toda reverência para ser mantido, para ser sustentado. Essa atitude de reverência e humildade, para a sociedade profana isso é uma utopia. Mas nós somos regidos não pela sociedade profana, mas pelo reino dos céus. E Deus, o autor da família, diz que família que anda no caminho divino, no plano traçado por Ele, vai ter que reinar em cada casal reverência e humildade. Você reverencia a sua esposa e a sua esposa lhe reverencia. Outra palavra que é uma palavra proscrita, uma palavra banida, uma palavra que não é muito usada, quase nunca usada, reverência conjugal. O amor do casal é nutrido com reverência e humildade. Reverencie o seu esposo e a esposa reverencie o seu marido. Amém? Reverência que se expressa em atos, reverência que se expressa em palavras, em ações, atitudes. Essa atitude hoje no mundo profano é inexistente. Reverência e humildade. Mas vocês são mulheres, são homens reverentes e humildes. Que assim seja. Deus só pode guiar nesse caminho divino da vida conjugal os que são humildes e os que são mansos. Esses aprenderão, serão ensinados nesse caminho. Mansidão e humildade é a condição para aprendermos os princípios e andarmos no caminho conjugal. Amém? Querem ver a glória na vida conjugal de vocês? Querem ver a glória, mansidão e humildade? Nunca devemos pensar que já atingimos o ápice da maturidade conjugal. Na vida conjugal todos somos aprendizes. Se você tem 10, 20 ou 30 anos de vida conjugal, mansidão e humildade, não pensem que já aprenderam tudo, que já sabem tudo. A vida conjugal é uma aprendizagem contínua e eterna. 30, 40, 50 anos de vida conjugal e ainda somos eternos aprendizes. Nesse caminho santo da vida conjugal, somos todos eternos aprendizes. Amém, santos? Qual a primeira atitude que vai trazer maravilhas divinas para o seu casamento? Digam todos: reverência e humildade. A sociedade profana não tem reverência nem humildade. Não há reverência nem humildade, principalmente na cultura ocidental. É uma cultura muito contrária à honra, à reverência e à humildade. Mas isso faz parte desse caminho divino da vida conjugal. A segunda atitude que faz parte, que é imprescindível ser praticada para quem está nesse caminho da vida conjugal, é como você se relaciona consigo mesmo. Normalmente as pessoas que respeitam a si mesmos, respeitam o cônjuge. Se o marido tem alto respeito próprio, ele respeitará a esposa. Se a esposa respeita a si mesma, ela respeitará o marido.
Então, qual a sua atitude em relação a você mesmo? Como é que você se vê? Qual a sua identidade? Identidade de filho maduro? Terceira atitude que faz parte desse caminho divino da vida conjugal. Atitude relacional. O casamento é o mais íntimo relacionamento que é comparado com a união de Cristo e a igreja. E nesse caminho relacional, a aprendizagem também é eterna, é contínua, não acaba nunca. Estamos sempre aprendendo, e quando parece que somos maduros, descobrimos que ainda somos aprendizes na arte do relacionamento conjugal. Digamos que aqui os homens fossem ricos, milionários, e pudessem oferecer tudo que uma mulher deseja. O que cada mulher aqui, o que um marido rico, milionário pode dar para uma esposa? Um carro blindado, o que mais? Plástica, botox, joias, diamantes, casa de campo, casa de praia, passeio na Europa. São esses os melhores presentes? O que faz o relacionamento ser um relacionamento inflamado? Sabe o que é? São os presentes espirituais. Aquilo que podemos dar, que tem valor eterno. Algumas mulheres, esposas de homens ricos, disseram assim: o meu marido me dá tudo o que eu preciso, eu tenho um carro novo, quantos eu quiser ter, troco de carro a hora que eu quero, viajo para a Europa a hora que eu quero, mas o mais importante ele não me dá. Ele não me dá respeito, ele não me reverencia, ele não me dá tempo, ele não me dá atenção, ele não me dá amor. Lembre-se, os melhores presentes são aqueles que são espirituais. Embora, claro, para os irmãos milionários que podem presentear suas esposas, ou não milionários, sempre é possível honrá-las dentro da possibilidade financeira de cada marido. Agora, como vamos ter? Essas três atitudes parecem que são tão fáceis para serem expressadas, mas não, na prática é tão difícil. Essa atitude de reverência e humildade, na prática é difícil. Quem pratica reverência e humildade sempre reconhece os seus erros e sempre tem habilidade divina para pedir perdão. Ele pede perdão para ela pede perdão para ele. Essa atitude em relação a si mesmo, se você tem uma atitude de autorrespeito, se você se autovaloriza, você vai valorizar o outro, vai valorizar a outra. E a terceira atitude de relacionamento ajustado e maduro com a esposa, parece que é fácil, mas não é fácil. O que vamos fazer então para termos as atitudes adequadas? Se o que derrota os casamentos, normalmente a ausência das atitudes bíblicas, a ausência das atitudes adequadas, tem levado à falência de tantos casamentos. Como então, o que vamos fazer para que possamos ter as atitudes, não só essas três, mas tantas outras as quais não citei nessa noite? O que podemos fazer então para que possamos ter atitudes adequadas dentro do caminho sagrado do casamento? Eu fiquei maravilhado com a opinião de um gênio do mundo cristão, um mestre que impactou nações, chamado Derek Prince. Derek Prince, em um livro sobre família, ele disse algo que me deixa maravilhado, algo que verdadeiramente é a resposta para sermos habilitados e praticarmos e termos todas as atitudes divinas que o Senhor quer que tenhamos no caminho divino da vida conjugal. O que o Derek Prince diz? Ele disse algo que me impactou profundamente.
Todos aqui têm dificuldades na vida conjugal, sim ou não? Alô? Esse sim de vocês não foi muito franco. Todos temos, eu, você, todos temos. A maturidade conjugal, a maturidade relacional, a maturidade na área do respeito, da humildade, é uma conquista que dura a vida toda. Quando vocês completarem bodas de ouro, bodas de pratas, bodas de diamante, ainda serão aprendizes nesse caminho da vida conjugal. Dura para sempre. Mas tem uma solução maravilhosa. Seja qual for a atitude que você não consiga ter na vida conjugal, sejam essas três ou outras que eu não citei, há esperança para nós. E o Derek disse assim: apenas a graça sobrenatural do Senhor pode colocar um homem e uma mulher juntos em um relacionamento que é a referência de algo tão grande e sagrado. Amém? O que é que pode unir você à sua esposa? O que é que faz com que essa ligação conjugal, esse relacionamento seja uma referência? Digam apenas a graça sobrenatural. Graça sobrenatural é o remédio divino para o seu casamento. Graça sobrenatural é a solução para todos os seus males conjugais. Graça sobrenatural vai sarar todos os males, tudo que falta na sua vida conjugal. Há um remédio sagrado que se chama graça sobrenatural. Que a graça sobrenatural reine em cada casal aqui presente. A graça sobrenatural vai fazer você andar na atitude de reverência e humildade. Olha, com o passar dos anos, não pode acontecer na vida dos casais aquilo que vai destruir a reverência e a humildade. Com o passar dos anos, a rotina do cotidiano, a intimidade extrema, normalmente as pessoas vão perdendo a classe ou a reverência relacional. Vão se acostumando tanto que acham que essa reverência que se expressa em boas atitudes e em boas palavras já não é mais necessária. Por isso que a rotina é uma doença perigosa, asquerosa e destruidora de casamentos. Amém? Que a rotina seja vencida em nome de Jesus. Porque você já tem 10, 20 ou 30 anos de vida conjugal, não diz mais por favor, não diz mais obrigado, não pratica mais reverência, ou não tem a humildade de reconhecer os seus erros diante da sua esposa, ou sua esposa diante de você. Não e não. Graça sobrenatural fará com que você tenha 20 ou 30 anos de vida conjugal, tendo uma chama acesa, como se tivessem um mês de casados. Acreditam nisso? Não acreditam nisso. Vocês não acreditam nisso ainda, mas vão acreditar. Isso sem a graça sobrenatural é impossível. Nós não vamos expressar reverência, amor, atitude de respeito. Sem a graça sobrenatural, as pessoas vão se acostumando e vão entrando em uma rotina chata do cotidiano. Eu fiquei impressionado há dias atrás ouvindo Reinaldo Azevedo, solamento e refuto algumas críticas feias que ele tem feito em relação ao juiz Moro. Mas fora isso, ele falou algo que eu achei extremamente principesco. Sabe o que ele disse? Ele disse: eu tenho 31 anos de vida conjugal e a minha esposa nunca me viu escovando os dentes. Porque ele disse que acha feio que ela o veja escovando os dentes. Bem, até aí, eu acho que vocês pensaram outra coisa, não foi? Pensaram outra coisa. Mas ele disse que escovar os dentes para ele não queria que ela o visse assim. Eu quero dizer que eu acho isso belo. Tudo aquilo que alimenta
a nobreza, tudo aquilo que alimente as boas maneiras, tudo aquilo que alimente cortesia, gentileza, amor e nobreza. Vocês são casais nobres, porque vocês representam Jesus, que é o ser mais nobre do universo. Perdão pelas palavras, não há lugar para baixaria na vida de crentes. Perdão pela palavra tão chula. Não há lugar para gritos, não há lugar para palavrões, não há lugar para asperezas, não há lugar para sujeiras, não há lugar para aquilo que não for nobre, santo e puro. Amém? Graça sobrenatural reine nos nossos relacionamentos. O mundo não acredita mais nesse sacramento chamado casamento. Mas eu quero dizer que casamento é o ministério mais importante, que é a coisa mais sagrada, é o chamado mais sublime. É tão importante a vida conjugal é tão importante, que a palavra diz que se não governarmos bem a nossa casa, negaríamos a fé e seremos piores do que os incrédulos. O Senhor nos dê graça sobrenatural, para que possamos continuar juntos. Sem a graça sobrenatural, ela renova os relacionamentos, ela renova o amor, ela renova o respeito, ela renova a nobreza. É horrível um casal, o homem que grita com a mulher, ou a mulher que grita com o homem. É horrível um interromper o outro, é ou não é? Isso é feio ou bonito? Isso não expressa a nobreza do caráter de Cristo. O caráter de Cristo é nobre. Graça sobrenatural, sejam abençoados com essa graça sobrenatural. Existem duas causas de casamentos desfeitos ou infelizes: falta de consideração e falta de sensibilidade. Mas a graça sobrenatural fará com que a consideração seja recíproca, e vai haver sensibilidade também. Normalmente as mulheres são as que mais reclamam de falta de sensibilidade. Normalmente as mulheres são mais sensíveis do que os homens, e os homens normalmente são os insensíveis. E essa falta de consideração, quando existe reverência e humildade, haverá consideração. Amém, homens? E haverá também sensibilidade. Hoje a sociedade é tão brutal, a sociedade é tão grotesca, é tão bruta, tão estúpida, que essa palavra sensibilidade, eles não admitem que um homem hétero, um homem macho, firme, seja sensível. Eles dizem, não, essa coisa de sensibilidade não combina com o meu caráter de nordestino, cabra macho, latino. Falta de sensibilidade em relação à esposa é falta de reverência. Alô, homens? Amém? Será que as mulheres gostam de homens insensíveis? Qual a esposa que gosta de um homem insensível? E o que é falta de consideração? O que é falta de sensibilidade? Os homens insensíveis nunca valorizam, nunca honram, nunca expressam valor em relação à esposa. Mas a graça divina na redenção nos oferece dois antídotos positivos: reconhecimento e gratidão. Pela graça de Jesus, que todos os maridos sejam reconhecidos e agradecidos, e vice-versa. Reconhecimento é a reação interna, e gratidão revela a expressão externa. Entenderam? Você reconhece que a sua esposa é uma bênção? Vocês reconhecem que cada esposa aqui é uma bênção? E as mulheres reconhecem que cada marido aqui é uma bênção? Você, esposa, reconhece que o seu marido é uma bênção? Esse reconhecimento apenas é uma reação interna. Se você ficar apenas em um reconhecimento que não se expressa em gratidão, não vai adiantar nada. Eu reconheço que minha esposa é uma bênção, mas nunca diz isso. Repetindo, o reconhecimento é a reação interna, gratidão revela a expressão externa. E é só a graça poderá gerar em nós todas estas virtudes, tão raras até mesmo na vida de casais evangélicos.
mas há uma esperança para Deus. Sabe qual é o sonho de Deus? A família e a igreja. Se as famílias forem famílias sublimes e divinas, a igreja será gloriosa. Se cada família for gloriosa, a igreja será gloriosa. Que Deus transforme aqui cada casal em casais gloriosos. Expressão de gratidão, reverência, amor, nobreza do caráter de Cristo. A contemplação reverente desse mistério, o mistério do casamento, inevitavelmente levará cada um de nós ao lugar que nos faça reconhecer. Eu quero finalizar com uma oração, que é a oração do reconhecimento da nossa incapacidade, porque nós só recebemos capacidade pela graça de Deus quando reconhecemos a nossa incapacidade. Esta é a condição para recebermos a graça capacitadora. Nenhum marido que se considere completo, perfeito, ou esposa que se considere perfeita, completa, que não precisa aprender nada, que não precisa melhorar nada, não poderão receber graça capacitadora. Como podemos receber a graça sobrenatural que vai melhorar, que vai gerar em nós as atitudes necessárias para que o nosso casamento seja uma bênção? Reconhecimento diante de Deus. Fica em pé um minutinho, segura mais uma vez na mão da sua amada esposa e vamos fazer uma oração de reconhecimento, porque só assim receberemos graça capacitadora para termos não só essas 3 atitudes citadas nessa noite, mas todas as atitudes que são citadas na Bíblia, pela graça de Jesus. Que o sangue do Cordeiro cancele e repreenda tudo que vier do inimigo contra as famílias aqui da igreja. Em nome de Jesus. Faz-nos viver, Senhor. Faz-nos viver as atitudes adequadas para que possamos continuar no caminho divino do casamento, da família. Amém, Senhor. Gera em mim, digam todos, gera em mim, Senhor, atitude de reverência e humildade. Gera em mim, Senhor, uma atitude de autorrespeito. Gera em mim atitude relacional. Em nome de Jesus. Continuamos. Digam todos, Senhor, não consigo sequer compreender tudo que preparaste para mim no casamento, e menos ainda posso atingi-lo com meus esforços. Assim, humildemente, ponho minhas mãos nas tuas e peço-te que me ensines e me guies, em nome de Jesus. Se essa for sua atitude, descanse na certeza de que o Senhor te capacitará a expressar todas as atitudes sacrossantas que a sua família precisa vivenciar. Que a graça nos ajude. Abençoe um ao outro, que a graça seja plena no nosso casamento. Diga isso um para o outro, que a graça seja plena no nosso relacionamento conjugal. Que o amor ágape seja pleno. Em nome de Jesus, reine toda a reverência e toda a humildade no nosso casamento. Em nome de Jesus, amém? E eu te o quê? Eu te amo. Um beijinho na velha aí. Na velha não, na nova, sempre é renovada. O que foi que houve? O batom sujou aí o bico de Lucas. O Lucas está limpando o bico aí. A graça seja com todos. Em nome de Jesus. Contemplação desse mistério. Graças. Poder sentar, irmãos. Somente isso, acabou.
Sim. Quero dizer para vocês, irmãos, eu ouvi hoje algo que não vou passar aqui. Talvez tenha sido uma das coisas mais lindas que eu já ouvi sobre casamento, mas eu vou precisar me preparar mais para falar. Foi algo tão cheio de rema, tão cheio de revelação, sabe? E eu vou deixar para o próximo encontro falar. O que acontece, o que a glória da presença faz na vida do casal, quando o casal vive no âmbito da glória. No âmbito da glória, todas as mudanças serão realizadas. E você vai dizer assim: não foi minha capacidade, eu fui transformado, eu mudei na vida conjugal, e não foi a minha capacidade, a glória mudou as minhas atitudes. Eu vou deixar esse assunto para o próximo encontro. Eu não acredito mais em fórmulas de bolo para a vida conjugal. Vamos dar uma fórmula de bolo para Lucas, para tal casal. Vamos dar uma fórmula mágica que vai fazer o casal mudar da noite para o dia. Eu acredito em atmosfera de glória gerada pela presença do Senhor. Que a presença reine na sua casa. E todas as mudanças necessárias para a transformação da sua casa acontecerão. Não é uma receita de bolo, é a emanação da presença de Deus e da sua palavra. Eu cansei de 5 pontos para o casamento virar o céu na terra, 3 passos para isso, fórmulas mágicas. O grande segredo de transformação conjugal, consagração, santificação de casados ou de solteiros, sabe qual é? Querem perfeição conjugal? Anda na minha presença e ser perfeito. O grande segredo para aperfeiçoamento, quer seja de casados ou não, é somente um: anda na minha presença e ser perfeito. O aperfeiçoamento de cada família depende de você andar na presença de Deus. Isso gerará aperfeiçoamento conjugal. Os métodos psicológicos não são suficientes. Manivelas, um encontro esporádico e romântico, muito bom, mas não é o suficiente. É a presença dia a dia, continuamente. Amém? Casais que oram juntos, permanecem juntos. Casais que oram unidos, permanecem unidos. Casais que buscam a presença de Deus unidos, serão transformados pela presença do Senhor. Soube de um homem que já estava para se divorciar. Aliás, já tinha dito: vou me divorciar. E era líder, famoso, um líder extraordinário em Florianópolis. Ele ia se divorciar da esposa. Estava plenamente decidido. E um dia, ele estava andando na praia sozinho, sem ela. E a presença de Deus o visitou, o tocou. Quando ele olhou para trás, de longe, sabe quem ele viu? A esposa dele que estava olhando ele. A mulher humilde sempre se humilha e anda a segunda milha. Amém, mulheres? A mulher que anda na presença de Deus sempre se humilha para salvar o casamento. E o homem também. Ele olhou para ela, aquela esposa que ele não queria mais, que ia se divorciar. A presença de Deus tocou nele. E ele disse que ele já estava bem distante, que ele veio correndo para os braços dela, que ela foi correndo em direção a ele, e ele veio correndo em direção a ela. Um momento apenas que a presença de Deus tocou na vida dele, todo o pensamento de separação foi aniquilado. Eles estão felizes e o amor cresceu e foi renovado. Conheço ele, sei o nome dele, não vou dizer aqui por uma questão de ética. O diabo odeia o seu casamento, mas Jesus ama o seu casamento. O inimigo quer destruir o nosso relacionamento conjugal, mas Jesus ama a nossa união conjugal. Que Ele proteja o nosso casamento. Cristo seja tudo para todas as famílias aqui presentes.
Em nome de Cristo Jesus. Graça sobrenatural é a grande solução. E essa graça só é possível andando na maravilhosa presença de Deus. Amém, crentes? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.